Não existe final feliz aqui. Apenas um pacto, uma torre e espinhos nos olhos. Você está nos Sonâmbulos. Acomode-se na escuridão. A história de hoje não vai te deixar dormir. Era uma vez um casal que vivia ao lado de um muro alto, proibido e aterrorizante, que escondia o jardim de uma feiticeira poderosa chamada Gothel. A mulher, grávida e doente, olhava pela janela com uma fome que não era deste mundo, desejando os rabanetes viçosos que cresciam na terra maldita da vizinha. Sua pele tornava-se pálida como a de um cadáver, e ela sussurrou ao marido que se não comesse aquelas raízes, morreria antes mesmo de dar à luz. O desejo dela era uma sentença de morte, uma obsessão visceral que obrigou o homem a desafiar o medo da bruxa para salvar a esposa que definhava. Na calada da noite, ele pulou o muro de pedra, sentindo o cheiro de ervas antigas e perigo, arrancou um punhado de rabanetes e fugiu tremendo para casa. A esposa comeu com voracidade, mas a maldição daquele alimento apenas triplicou sua fome no dia seguinte, exigindo mais para saciar o vazio em seu ventre. O marido, escravo do pavor e do amor, escalou o muro novamente, mas desta vez, ao tocar o solo proibido, a figura da dama Gothel emergiu das sombras. Ela não gritou, apenas o encarou com olhos que pareciam prever o futuro, acusando-o de roubo e ameaçando-o com castigos piores que a morte. O homem implorou por misericórdia, explicando que era uma questão de vida ou morte para sua esposa grávida, oferecendo qualquer coisa para aplacar a fúria da bruxa. Gothel sorriu, um esgar cruel e calculista, e disse: "Pode levar os rabanetes, mas a criança que sua esposa carrega agora pertence a mim." O acordo foi selado no silêncio daquela horta úmida. Uma vida humana trocada por um punhado de vegetais roubados sob o luar frio. Quando a hora do parto chegou, a bruxa apareceu instantaneamente no quarto, como se tivesse sido invocada pelo primeiro choro do recém-nascido. Sem piedade ou hesitação, ela arrancou a menina dos braços da mãe, batizando-a de Rapunzel em homenagem à planta que custou sua liberdade. Os pais restaram vazios, pagando o preço de sua invasão, enquanto a criança era levada para longe do calor humano e do mundo conhecido. Rapunzel cresceu sob o olhar possessivo da bruxa, tornando-se a criatura mais bela sob o sol, mas destinada a uma solidão de pedra. Quando completou 12 anos, a beleza da menina tornou-se perigosa e Gothel decidiu escondê-la do mundo em uma torre no meio da floresta densa. A construção não tinha escadas nem portas, apenas uma pequena janela no topo, transformando o quarto em um cativeiro inalcançável para qualquer mortal. Lá em cima, Rapunzel vivia ouvindo apenas o vento e as ordens da velha, seus longos cabelos dourados crescendo como correntes de seda. Sempre que a bruxa queria entrar, gritava: "Rapunzel! Rapunzel! Jogue seus cabelos!" E a menina desenrolava suas tranças para servirem de escada. Era uma rotina de submissão e dor, onde o corpo da jovem servia de degrau para a única carcereira que ela conhecia como mãe. Anos se passaram naquele isolamento, até que um dia, um filho do rei cavalgava pela floresta
e ouviu um canto que paralisou sua alma. Era Rapunzel cantando para espantar a solidão, sua voz ecoando melancolia pura que atraiu o príncipe até a base da torre impenetrável. Ele procurou porta ou entrada, mas encontrou apenas pedra lisa e fria, voltando para casa com o coração assombrado por aquela melodia invisível. Incapaz de se esquecer, ele retornou dia após dia, até que viu a bruxa chegar e gritar as palavras mágicas que faziam as tranças douradas caírem. Escondido entre as árvores, ele decorou o ritual, percebendo que a escada para aquele anjo preso não era de madeira, mas de cabelo humano. Na noite seguinte, quando a escuridão cobriu a floresta e a bruxa já havia partido, o príncipe se aproximou da torre com a coragem dos imprudentes. Imitando a voz da velha, ele gritou para o alto: Rapunzel! Rapunzel! Jogue seus cabelos! E aguardou o desenrolar da trança dourada. Quando o cabelo tocou o chão, ele subiu, mas ao invés da velha bruxa, Rapunzel viu um homem jovem entrar por sua janela estreita. O terror tomou conta dela, pois seus olhos nunca haviam visto um homem antes, apenas a face enrugada e cruel de Dama Gothel. O príncipe, no entanto, falou com doçura, garantindo que não era um monstro, mas alguém que teve o coração roubado por sua voz triste. O medo de Rapunzel transformou-se lentamente em curiosidade e depois em um amor proibido, nascido no cativeiro daquele quarto alto. Eles combinaram que ele viria todas as noites, pois a velha só vinha de dia, e juntos planejaram uma fuga lenta e meticulosa. Ele traria seda a cada visita, e ela teceria uma escada para descer e fugir daquela prisão de pedra que a continha desde a infância. Mas a inocência de Rapunzel, criada longe da malícia do mundo, seria sua ruína, pois ela não sabia guardar segredos tão perigosos. Eles viveram momentos de alegria roubada, sem saber que a sombra da bruxa era onipresente e que a traição se aproximava. Na versão original e crua dos irmãos Grimm, o relacionamento deles não foi apenas de conversas, mas de intimidade carnal consumada na torre. Rapunzel, em sua ingenuidade trágica, acabou entregando o segredo não por palavras diretas, mas por uma mudança em seu próprio corpo. Durante uma das visitas da bruxa, a menina perguntou distraidamente: Dama Gothel, por que minhas roupas estão ficando tão apertadas na cintura? A pergunta inocente revelou a gravidez oculta, a prova física de que um homem havia estado ali e tocado na propriedade exclusiva da feiticeira. O rosto de Gothel se contorceu em ódio puro, percebendo que fora enganada por sua prisioneira e pelo mundo exterior que tanto desprezava. A fúria da bruxa explodiu como uma tempestade. Ela agarrou os belos cabelos de Rapunzel e esbofeteou a menina com violência desmedida. Sua profana! Gritou ela. Eu pensei ter te isolado do mundo, mas você me traiu com um homem e carrega o fruto disso. Com a mão esquerda, ela segurou as tranças douradas firmemente e com a direita pegou uma tesoura afiada que trazia no cinto. Rapunzel chorava e gritava, mas a tesoura cantou, cortando rente à cabeça os cabelos que foram seu orgulho e sua corrente por tantos anos. As tranças caíram no chão como serpentes mortas, mas o castigo físico era apenas o início da vingança sádica planejada por Gothel. A bruxa, implacável, arrastou Rapunzel para fora da torre, usando magia ou força bruta para levá-la para longe da floresta conhecida. Ela a abandonou num deserto estéril e miserável, um lugar onde a terra era seca e o sol queimava sem piedade durante o dia. Lá, a menina grávida foi deixada para sobreviver sozinha, sem teto, sem comida e sem a proteção que, mesmo distorcida, a torre oferecia.
Rapunzel foi condenada à miséria absoluta, chorando sua sorte e a perda de seu amor, enquanto a bruxa voltava para preparar a armadilha final. Gothel retornou à torre vazia ao pôr do sol, prendeu as tranças cortadas no gancho da janela e esperou na escuridão como uma aranha paciente. Quando a noite caiu, o príncipe chegou, ignorante do horror que havia ocorrido, e chamou por sua amada com a voz cheia de esperança. A bruxa lançou as tranças para baixo e ele subiu rápido, ansioso pelo abraço de Rapunzel, mas o que encontrou no topo foi um pesadelo. Ao entrar pela janela, ele não viu a beleza suave de sua noiva, mas os olhos flamejantes e venenosos de Dama Gothel encarando-o. Ah! Zombou ela com uma voz que gelou o sangue dele. Você veio buscar sua amada, mas o belo pássaro voou e não cantará mais. Ela continuou, destilando veneno. O gato a levou, e agora esse mesmo gato vai arranhar os seus olhos para sempre. O choque foi devastador. O príncipe, cercado pela maldade pura daquela criatura e sem saída, entrou em pânico absoluto diante da morte iminente. A bruxa avançou, ou talvez o desespero o tenha impulsionado, mas ele saltou da torre altíssima para escapar das garras dela. A queda deveria tê-lo matado, mas o destino foi mais cruel, permitindo que ele sobrevivesse para pagar o preço de sua ousadia. Ele caiu sobre moitas de espinhos pontiagudos que amorteceram o impacto, mas perfuraram brutalmente seus 2 olhos, rasgando sua visão. O príncipe levantou-se na escuridão total, o sangue escorrendo por seu rosto, gritando de dor, agora cego e perdido na floresta hostil. O príncipe, outrora nobre e belo, tornou-se um mendigo cego, vagando pelas matas densas sem direção, guiado apenas pelo tato e pela dor. Ele vivia de raízes e frutos que encontrava tateando o chão, sua existência reduzida a um lamento constante pela perda de sua amada Rapunzel. Anos se passaram nessa miséria, seus olhos cicatrizados jamais viram a luz do sol novamente, e suas roupas transformaram-se em trapos sujos. A única coisa que o mantinha vivo era a memória da voz dela, e ele seguia vagando, arrastado por uma esperança louca e dolorosa. Sua peregrinação de sofrimento o levou, finalmente, até as bordas daquele mesmo deserto onde Rapunzel havia dado à luz a um casal de gêmeos, um menino e uma menina, e lutava diariamente pela sobrevivência. Certo dia, enquanto o príncipe cego tropeçava pelas pedras quentes do deserto, ele ouviu uma voz familiar cantando uma canção triste ao vento. Seu coração, há muito quebrado, reconheceu o som instantaneamente. Era a voz que o atraíra para a torre tantos anos antes. Ele correu em direção ao som, caindo e levantando, gritando o nome dela, guiado apenas pela audição e pelo desespero do reencontro. Rapunzel, ao ver aquele espectro de homem, magro e com os olhos destruídos, correu para seus braços chorando lágrimas de amargura e alívio. O abraço deles foi selado pela tragédia. Rapunzel segurou o rosto dele, e suas lágrimas caíram profusamente sobre os olhos cegos do príncipe. A lenda diz que as lágrimas de amor verdadeiro e sofrimento límpido operaram um milagre, limpando o sangue e curando a cegueira dele. Ele recuperou a visão, vendo diante de si a mulher que amava e os 2 filhos que nunca conhecera, vivendo na miséria do exílio. Ele levou Rapunzel e as crianças de volta para seu reino, onde foram recebidos com alegria, mas as marcas do passado jamais sumiram. Eles viveram felizes, dizem, mas a história original carrega o peso de que a felicidade foi comprada com anos de tortura, cegueira e abandono. A bruxa Dama Gothel,
Em muitas versões antigas, teve um fim tão miserável quanto a vida que impôs aos outros, presa em sua própria maldade. Alguns dizem que ela, ao soltar a trança para derrubar o príncipe, ficou presa na torre para sempre, sem ter como descer, morrendo de fome. Outros dizem que ela simplesmente desapareceu nas sombras, uma força maligna que cumpriu seu papel de destruir a inocência. A verdadeira história de Rapunzel não é sobre cabelos mágicos que brilham, mas sobre a crueldade humana, posse e a dor real. É um lembrete sombrio de que nos contos originais os príncipes sangram, as princesas sofrem e o Felizes para sempre deixa cicatrizes profundas. Esta é a Rapunzel de 1812. Sem camaleões engraçados ou luzes flutuantes. Apenas uma mãe desesperada por rabanetes, um príncipe que teve os olhos furados por espinhos e uma menina exilada no deserto com 2 filhos nos braços. Se teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e inscreva-se no Sonâmbulos. Nos vemos no seu próximo pesadelo. Curtiu? Quer saber mais detalhes? Clique no link do primeiro comentário fixado e adquira o livro com mais detalhes, ok? Forte abraço!